E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre os hebreus. Segundo o Antigo Testamento, o Deus dos hebreus, Javé, estava furioso com a humanidade, porque a humanidade não parava de pecar. Então Deus decidiu exterminar a humanidade, decidiu acabar com a sua criação. Só que Javé sabia que os outros animais da terra não tinham nada a ver com os erros do ser humano. Então esse Deus escolheu um homem chamado Noé para construir uma arca para abrigar um casal de cada espécie, para que esses animais pudessem se reproduzir e povoar o mundo com animais que não pecariam. Noé construiu a arca com a ajuda dos seus filhos e pediu para Deus para salvar a sua família. Ele teria levado para dentro da arca um casal de cada espécie, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas deles. Javé então enviou um dilúvio para exterminar os pecadores da terra. Com o fim do dilúvio, a arca parou próximo ao norte da Mesopotâmia. Essa história pode ser apenas mais uma metáfora das que existem na Bíblia, mas também pode ser uma referência a uma outra história da Mesopotâmia. A epopeia de Gilgamesh é praticamente a mesma coisa, em que o rio Tigre e Eufrates eles alagaram a Mesopotâmia, provocando um dilúvio. Então, a história do dilúvio dos hebreus pode ser uma cópia da história da epopeia de Gilgamesh, que inclusive é mais antiga do que a história do dilúvio. Mas ainda segundo Gênesis, com a parada da arca, os 3 filhos de Noé teriam se separado pelo mundo e teriam criado 3 grandes grupos étnicos. Um dos filhos de Noé se chamava Sem. Os semitas, os descendentes de Sem, teriam vindo ocupar a região da Mesopotâmia. Então quem vivia na Mesopotâmia era semita. Na Mesopotâmia, com a sedentarização, surgiram diversas cidades. Uma dessas cidades era a cidade de Ur. Na cidade de Ur existia um politeísmo, o culto de diversos deuses, e Javé estava descontente com isso. É por isso que Javé escolheu um primeiro líder, um primeiro patriarca, para retirar o povo hebreu de fora desse culto politeísta. Esse primeiro patriarca foi Abraão, que liderou o povo hebreu para o deserto. Desse momento em diante, os hebreus passaram a ser um povo nômade e pastor. Como eles viviam no deserto, eles não tinham uma garantia de alimento, então eles precisavam ficar vagando pelo deserto em busca de água, principalmente para os animais. Um desses hebreus que viviam no deserto era José. José tinha irmãos que tinham inveja dele, então planejaram uma armadilha para ele, jogaram ele no poço. José foi encontrado por mercadores de escravos que o levaram para o Egito. No Egito, José se demonstrou um excelente administrador, e ele conseguiu deixar de ser escravo para ser a pessoa mais poderosa no Egito, abaixo somente do faraó. José administrava as colheitas para o Egito sempre ter um excedente agrícola, para que nunca sofresse com as secas. Como os hebreus do deserto já sofriam com a falta de alimento, com a vinda de uma seca eles foram ainda mais afetados. Foi nesse momento em que José, um hebreu e também primeiro-ministro do Egito, usou da sua influência para ceder espaço no Egito para os hebreus. A princípio, os hebreus eram bem tratados. Eles tinham trabalhos assalariados como os egípcios. O delta do Nilo sempre foi uma região extremamente desejada por diversos povos, por conta da sua fertilidade. Foi então que os Hicsos começaram a invadir o delta do Nilo e ocupar a região norte do Egito. Por um bom tempo, os egípcios ficaram à mercê dos Hicsos, até que eles conseguiram formar um exército e expulsar definitivamente os Hicsos do norte. A expulsão dos Hicsos fez surgir entre os egípcios um sentimento de superioridade. Superioridade a povos estrangeiros, como por exemplo os hebreus. É por isso que os egípcios decidiram escravizar os hebreus. Muito tempo depois surgiu uma profecia de que um recém-nascido iria libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. O rei do Egito não poderia arriscar perder os seus escravos, é por isso que ele mandou matar todos os recém-nascidos. Só que um desses bebês foi salvo. Ele foi encontrado pela princesa do Egito e foi criado como filho dela. O nome dele era Moisés, e quando ele cresceu, ele descobriu a sua origem. Foi quando o Deus dos hebreus, Javé, pediu para que ele retirasse o povo hebreu do Egito. Esse momento na história dos hebreus é o que nós chamamos de Êxodo. Êxodo significa saída, saída do povo hebreu do Egito. Moisés teria liderado o povo hebreu para uma terra prometida por Deus. Esse percurso teria demorado cerca de 40 anos, seria uma espécie de prova de fé. Só que os hebreus não estavam agindo conforme a vontade do seu Deus. É por isso que Moisés recebeu uma lista de 10 mandamentos, para que o povo hebreu pudesse seguir e receber a proteção de Deus. Esses mandamentos eram extremamente importantes para o povo hebreu, é por isso que eles não carregavam na mão, eles tinham uma caixa especial para carregá-los, chamada Arca da Aliança. Depois de 40 anos, os hebreus teriam finalmente chegado à Terra Prometida, que fica na Palestina, e eles passaram a comemorar o êxodo do Egito em uma festividade chamada Páscoa. Então a Páscoa
é a comemoração da saída do povo hebreu do Egito. Moisés teria morrido ao chegar na Terra Sagrada, e o povo hebreu, sem uma liderança, decidiu se dividir em 12 tribos. Essas 12 tribos passaram a ser lideradas pelos homens mais velhos. Esse período é chamado de período dos juízes, em que esses homens mais velhos tomavam decisões e julgavam com base nas leis de Moisés. Só que a vontade do Deus hebreu não era ver o seu povo dividido, era ver o seu povo unificado pela liderança de uma pessoa, no caso de um rei. Foi então que os sacerdotes hebreus escolheram o primeiro rei dos hebreus, chamado Saul. Só que Saul não teria atendido às expectativas de Deus, então Deus teria escolhido um novo rei para os hebreus, chamado Davi. Mesmo com a orientação dos sacerdotes, Saul não quis deixar o governo, e ele começou a perseguir Davi. Saul acabou morto em batalha, e quem assumiu o governo foi Davi, por aclamação popular. O reino de Davi realmente é diferenciado, ele conseguiu de fato unificar as 12 tribos. Isso porque ele conseguiu conquistar uma cidade e transformar essa cidade na capital dos hebreus. A Arca da Aliança que guardava os 10 mandamentos ficava em uma tenda, chamamos de o tabernáculo. Davi achava que essa arca era muito importante para ficar em uma tenda, por isso que ele planejava construir um templo. Mas Davi quebrou uma das regras de Deus, que era desejar a mulher do próximo. Ele mandou um soldado para a guerra para poder ficar com a esposa dele. E por isso Javé disse para Davi que ele nunca seria responsável pela construção do templo, porque o governo dele estava envolvido em pecado. Após a morte de Davi, quem assumiu o governo foi o filho mais velho, Salomão. Salomão, de fato, começou a construção desse templo, só que era necessário muito dinheiro para a construção desse templo. É por isso que Salomão aumentou os impostos. Após o governo de Salomão, os impostos continuaram muito altos, isso porque o gasto com o templo foi muito alto. Um grupo de hebreus, então, decidiu dividir o reino, formando o reino de Judá. Após a divisão do reino, os hebreus voltaram a pecar muito, e Deus decidiu mandar uma punição para os hebreus. Os babilônicos, liderados pelo rei Nabucodonosor, conquistaram o reino de Judá e de Israel e obrigaram eles a pagar imposto. Os hebreus tentaram resistir a essa submissão. O resultado é que eles tiveram seu templo queimado e eles foram levados para a Babilônia como escravos. Esse momento da história dos hebreus é o que nós chamamos de cativeiro babilônico. Depois de muito tempo, os persas conquistaram a Babilônia e o rei Ciro permitiu a saída do povo hebreu da Babilônia. Desse momento em diante, tanto os hebreus quanto os babilônicos passaram a pagar imposto para os persas. Os hebreus receberam ajuda dos persas para reconstruir o seu reino, inclusive a reconstrução do Templo de Salomão, que foi feito de pedra dessa vez. Depois da dominação persa, os gregos conquistaram os persas, e tudo que era dos persas passou a ser dos gregos. Os hebreus então passaram a pagar imposto para os gregos. Após a dominação grega vieram os romanos, só que os romanos exigiam altíssimos impostos. E um grupo de judeus começou a resistir à dominação romana, chamados zelotes. Em um primeiro grupo de confronto, os romanos massacraram os judeus, que não se deram por vencidos, e decidiram se revoltar uma segunda vez. Na segunda vez, os romanos novamente massacraram os judeus e também destruíram o Templo de Salomão, tocando fogo nele. Após a destruição do templo, boa parte dos judeus não aguentaram mais a opressão dos romanos e decidiram se espalhar pelo mundo. Esse momento da história dos judeus é o que nós chamamos de diáspora. De toda a cultura hebraica, podemos destacar uma característica principal, que é o monoteísmo, acreditar em apenas um Deus. E eles são a base das principais religiões monoteístas que surgiram a seguir: cristianismo, islamismo e judaísmo. Vede como tua mão é poderosa!